Os eclipses são os eventos astronômicos mais importantes que ocorrem no céu. Os luminares, Sol e Lua, surgem no segundo dia da criação e foram feitos para marcar o nosso tempo. Então, de uma perspectiva astrológica, vamos dizer assim, no âmbito do estudo da astrologia mundial, os eclipses são os eventos que mais merecem ou devem ser estudados, porque eles que de fato definem o que vai acontecer, se for realmente acontecer alguma coisa, a gente precisa fazer este porém. Uma outra questão que deve ser levada em consideração é que os eclipses, pelo fato de serem a ocultação de um dos luminares, ora o Sol, ora a Lua, representa temporariamente ou uma ocultação, quando o Sol é oculto, da consciência, que ela deixa de ser animada pelo aspecto sagrado, divino e espiritual, ou o contrário, quando é a sombra da Terra que se projeta sobre a Lua, ela representa basicamente um período sem ação, um período inerte, um período parado no tempo. Por essa razão é que os antigos tinham um maior temor e também respeito pelos eclipses. E de longe é um dos eventos mais estudados da história da astronomia e da história da astrologia. Inclusive por conta dos ciclos que se encontram envolvidos, interrelacionados entre si, são 4 ciclos que se relacionam entre si, e que desde a época da Babilônia já eram absolutamente conhecidos. Nada mudou de lá para cá. Tá? Bora estudar esses eclipses acontecendo agora em setembro, mas antes disso eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho de cultura astronômica. Veja, a astrologia, e particularmente a astrologia mundial, ela precisa primeiro olhar para a realidade para depois compreender o seu significado simbólico num gráfico astrológico. Então, primeiro a gente precisa olhar para o céu, entender o que está acontecendo no céu, para depois a gente tentar decifrar, interpretar o gráfico astrológico correspondente. Normalmente, os diagramas de eclipse que a gente tem, solar e lunar, são esses simplesinhos, onde tudo está corretamente alinhado e, de fato, não é assim que acontece. Os sumérios, os antigos babilônios, organizaram os eclipses em famílias. Famílias estas que duram cerca de 13 séculos, onde cada eclipse é separado um do outro por 18,6 anos aproximadamente. Esta família, ela tem em comum a mesma geometria. Então, seja este um eclipse solar, seja um eclipse lunar, cada eclipse tem a sua série ou sua família. E tem uma numeração, ele é numerado. E o que caracteriza é que, no caso de um eclipse solar, a incidência da sombra, o ângulo de incidência da sombra sobre a Terra de toda aquela família será exatamente o mesmo. A gente pode dizer com relação ao eclipse lunar que o ângulo de incidência da sombra da Terra sobre a Lua será exatamente o mesmo. Então, os eclipses não são bonitinhos como estão colocados aqui. Os eclipses, dependendo da distância da órbita em que os 3 astros se encontram, um em relação ao outro, resultarão em eclipses de diferentes magnitudes, de diferentes, vamos assim dizer, durações, mas que partilham entre si, como a gente diz, da mesma geometria. Então, o eclipse lunar,
que nós teremos no início do mês não está relacionado ao eclipse solar. Os eclipses lunares têm uma família própria e são medidos dentro de uma série de sários própria, com a mesma periodicidade. Os eclipses solares têm outra família, a mesma periodicidade, mas eles não estão interligados entre si. Os eclipses lunares, se você quiser saber com qual ele estará interrelacionado, pesquise o próximo daqui a 18,6 anos. O anterior, 18,6 anos atrás. Seja solar, seja lunar, a periodicidade dos eclipses é de 18,6 anos. Este é o número aproximado. Nesta imagem, você tem um exemplo de uma representação de eclipses solares da série 136, de 1901 a 2045. Note que eles estão separados aproximadamente entre 18 e 19 anos. Preste atenção na imagem. Essa imagem pode ser obtida na internet, só dá um Google, pesquise série de Saros, imagens, e você vai se deparar com imagens similares a essas. Você pode obter isso também em alguns programas de astrologia. O que significa que estes eclipses aqui indicados, todos partilham da mesma geometria. Se eles partilham da mesma geometria, partilham da mesma informação. Então, eles transmitem uma mesma informação base, um mesmo código informativo base. Tá? A astrologia é informação e que vai se manifestar para toda a humanidade. É um ciclo de 13 séculos. Ele não vai funcionar só para você, porque fez conjunção com o seu ascendente. O eclipse vale para todo o planeta, para toda a humanidade, para os bichinhos, para as pedrinhas, para tudo que está no planeta. Não é só para os seres humaninhos. Ele interfere, age, participa, traz informação para todo o conjunto do nosso planeta. Compreendido? Observe de novo esse diagrama e veja que os eclipses não estão separados aos pares de 2 semanas, agrupados em pares de 2 semanas ou agrupados em pares de 6 meses. Os eclipses não se agrupam em 6 meses, eles se agrupam em 18,6 anos. Não sei quem foi que inventou essa moda, mas isto não existe. Qualquer livro de astronomia que você estudar, qualquer pesquisa que você der no Google, no ChatGPT, no Copilot, onde quer que você queira fazer sua pesquisa, procure lá periodicidade dos eclipses. Vai dar um número em torno de 18,6 anos. Boa sorte! Até pouco tempo atrás, a boa literatura sobre eclipses era bastante escassa, porque talvez um dos nomes mais antigos que tenha escrito a respeito do eclipse e a interpretação dos eclipses, regras que devem ser levadas em consideração, tenha sido Ptolomeu, e um texto, inclusive, simples e fácil, né? Qualquer um pode fazer uso dele, porque não tem nenhum aspecto técnico complicado, e ele fala de uma forma um pouco mais extensa a respeito dos eclipses solares e de uma forma mais concisa, mínima, a respeito dos eclipses lunares. E ele diz que os eclipses lunares não têm grande importância, mas deve ser dada importância aos eclipses solares. Mais adiante, quem fez um belíssimo estudo, ampliou esse estudo, inclusive, de Ptolomeu, foi um astrólogo do século XVIII, Rafael. Rafael, inclusive, estendeu, e de uma forma brilhante, os textos de Ptolomeu.
São estes que nós temos acesso até hoje, que são aqueles que trazem a interpretação dos eclipses, inclusive nos signos, nos decanatos. Enfim, me detalham um pouquinho mais e, eventualmente, até nas casas, né? Foi a partir de Rafael que surgiu, então, a interpretação dos eclipses lunares também nos signos e nas casas, mas o próprio Rafael já repara, já observa, já nota que os eclipses lunares são de pouca importância. Eu vou me reportar um pouquinho mais atrás. Quem traz regras de interpretação muito interessantes a respeito de eclipse é Cardan, Jerome Cardan, que, na verdade, ele e Lilly concordam em vários pontos, mas Lilly faz uns reportes um pouco dizendo em termos da extensão, ele se dedica mais à extensão e à datação dos eventos do eclipse, que é algo bastante complicado. Todos os astrólogos posteriores esqueceram que os eclipses acontecem no eixo dos nodos, e os eixos dos nodos são nefastos, são ruins, trazem problemas. E aí já começaram a inventar a ideia de transformação e regeneração. Palavras que não têm a ver com o eclipse. O eclipse não transforma, o eclipse não regenera. Ele traz de uma forma pulsante, porque é isso que ele faz, é como se fosse um pulso, como se fosse um batimento cardíaco. Ele traz uma informação do céu via Sol. Sol, vamos lembrar, é uma estrela. E as estrelas são fontes de luz, vida e calor. Recentemente, a questão, talvez de uns quase 20 anos atrás, eu tomei contato com esse livro, da Celeste Till, e tive uma gratíssima surpresa de se tratar de um excelente livro, é que eu estou recomendando, e que bebe em todas essas mesmas fontes das quais eu sempre bebi, só que com um benefício, ela as testa. Celeste Still é uma astróloga conhecida na AFA. Então, as principais referências que eu vou trazer em termos de ideias aqui para essa interpretação, elas vão partir de Ptolomeu, sem sombra de dúvida, passar por Cardan, mas elas podem ser encontradas nesse livro lançado recentemente. Tá? Ela conclui, na parte final desse livro, que não há informação suficiente a respeito dos eclipses lunares e que eles deveriam ser melhor estudados antes de se atribuir algum significado. Esta é a conclusão do livro dela, não é a minha. A minha, de Ptolomeu, é que, em função da duração dos eclipses lunares, eles são de pouca importância. Visibilidade deste eclipse lunar no dia 7 de setembro de 2025. A ocultação total dura 1 hora e 22 minutos. Pelas contas de Ptolomeu, fazendo as devidas conversões, as ações ou influências desse eclipse seriam válidas por 3 meses e 11 dias. A família a qual esse eclipse pertence é a família de Saros 128. Área de visibilidade. Ele terá a máxima ocultação no meio do Índico, ao sul da Índia. Essa área escura é a área que não será visível. Então, ali a leste do Brasil, ele será visível só uma fímbria, só uma bordinha. A área de máxima visibilidade é exatamente essa do Oceano Índico. Você viu quanta coisa eu fui avaliar antes de olhar para o mapa? O eclipse, o correto é você calculá-lo para as coordenadas geográficas da posição de máximo eclipse. É irrelevante você calcular as casas de um eclipse.
Porque a ação do eclipse não ocorre nas casas mundanas como nós as conhecemos. Então, elas não vão acontecer no seu ego, no seu eu, na sua comunicação. Elas vão acontecer em âmbito mundial. E mesmo assim, nesse âmbito mundial, até o âmbito da interpretação da astrologia mundial se torna limitada, já que, como eu disse, os eclipses agem até sobre as pedrinhas do deserto, sobre os bichinhos das plantas. Então, este é o mapa do eclipse. É um eclipse onde a Lua estará no nodo norte. Trata-se de um eclipse pelo grau, visivelmente eclipse total. Será um espetáculo, com toda certeza, lindo. Porém, só de você olhar para este eclipse, o eclipse que antes eu falei, que é um eclipse lunar, duração de aproximadamente 3 meses, 23 horas e 32 minutos depois, ou seja, menos de um dia depois, a Lua vai fazer conjunção com Saturno, que é um dos fatores que faz a ação daquele eclipse ser desfeita. Então, ou seja, o eclipse de 3 meses ele perde o seu poder 23 horas e 32 minutos depois. Vou me preocupar em interpretá-lo? Não. Ah, mas ele está acontecendo sobre o Sol do Brasil. É o eclipse lunar. A gente tem algo menor que dura menos de um dia acontecendo sobre o Sol do Brasil. Vamos usar o bom senso? Qual a importância que isso tem? Nenhuma. E aí nós temos um segundo eclipse acontecendo no mesmo mês, que é o eclipse solar. Eu trouxe esse mapinha aqui porque fica bem claro para você perceber. No Janus ele nem apresenta, porque a latitude é tão baixa que não entra na representação do programa de astrologia. Você consegue perceber ali à esquerda da Antártida, aquele pontinho escrito máximo eclipse? Você consegue ver que a região onde esse eclipse será visível, ele é o eclipse, é o sétimo eclipse. É um eclipse, na série de cerca de 70 eclipses, é o sétimo. Normalmente os eclipses, essa série ela começa no hemisfério sul, no polo sul, e vai subindo. Lá para o eclipse 14, 18, é que os eclipses vão começar a se tornar notáveis. Não há informação consistente ainda. A informação ainda está sendo produzida. Se trouxer alguma interferência, vai trazer interferência para os pinguins. Vai afetar o aquecimento global no clima planetário, o derretimento da crosta de gelo da Antártida? Não. Até porque este eclipse, a duração do eclipse é de 82 segundos. Que quando você faz as contas usando o Ptolomeu, dá 1 ano e um pouco mais de 4 meses. O tempo até é viável. Então, mais uma falácia. Os eclipses não têm duração, a informação dos eclipses não tem uma duração de 6 meses. Eles têm regras muito claras, a partir das quais você avalia a duração do eclipse e, eventualmente, até as corta. E este eclipse, mesmo sendo eclipse de curtíssima duração, veja quanto tempo ele dura. 1 ano, 4,4 meses. É o sétimo eclipse da série de 154. Qual era a série do eclipse lunar? 128. São 2 famílias diferentes, consequentemente 2 geometrias diferentes, 2 ângulos de incidência de sombra diferentes, 2 informações diferentes. Eles não falam a mesma coisa. E eclipse lunar fala um idioma, eclipse solar fala outro idioma. Então, simplesmente
se eu for considerar a posição geográfica deste eclipse, eu também já descartaria. Não há importância. O tempo de duração da ocultação, 82 segundos, não me preocuparia. Os eclipses podem durar 3 anos e meio, para vocês terem uma ideia. William Lilly traz a ideia de se utilizar a mesma latitude do eclipse, ou seja, o Parans. Se você for utilizar o Parans deste eclipse, você terá um círculo em torno, um círculo circumpolar, como a gente diria, em torno da Antártida, que seria a área de atuação desse eclipse. Vou me preocupar em interpretar? Ah, mas eu quero ver o mapa. Bora ver. Aí está o mapa. Você não queria ver o mapa? Mesma coisa. Mapa tem que ser calculado para a latitude geográfica de onde ocorrer o eclipse. Como é que eu faço isso? Procura num site de astronomia, você vai encontrar isso. Mas qual fuso? Usa a hora de Greenwich, fuso zero. Mas as casas vão dar erro. Vão dar erro. Qualquer eclipse, qualquer evento que acontecer, além de 66 graus norte ou 66 graus sul, as casas vão colapsar. Já é uma razão pela qual eu para eclipse não uso casas. Além da razão que eu descrevi, que a área de abrangência, o tipo de informação que o eclipse proporciona, está muito além das casas astrológicas como nós estamos acostumados. O eclipse de casa 10 não vai interferir na sua reputação, na sua honra, no seu brilho profissional, no desenvolvimento da sua carreira. Então, este é o eclipse. O eclipse é o eclipse de Nodo Sul. Os eclipses de Nodo Sul costumam ser bem nefastos, bem problemáticos, ainda por cima, caindo nos graus finais do signo de Virgem, com Mercúrio combusto. Então nós temos algo aqui bem destrutivo. E ainda fazendo uma oposição com Saturno. Então, no eclipse lunar, uma conjunção com Saturno, na conjunção Lua-Sol, eclipse solar, uma oposição a Saturno. É uma informação que está sendo processada, mas que talvez vai precisar de 18,6 anos para que ela possa efetivamente ser compreendida no âmbito aqui da humanidade, ou possa resultar numa interferência, numa ação. Veja que eu não uso a palavra tendência, porque quando eu vou lá no banco e saber dos meus investimentos, eu não quero saber da tendência. Eu quero saber quanto que eu estou ganhando. Eu quero saber de números. Então, do mesmo jeito que eu vou cobrar do gerente do banco, eu espero que cobre de mim. Então, eu não uso tendência. Eu vou procurar ser assertivo. Né? Então, aqui eu tenho, com toda certeza, a informação que está sendo processada diz respeito às estruturas da nossa sociedade. Um Saturno que nesse período se encontra retrógrado em Peixes, trata sim de uma reorganização dos aspectos sociais da nossa sociedade e que provavelmente, a partir do início do ano que vem, 2026, vão resultar no início de um processo de ruptura de todos os modelos sociais que hoje nós conhecemos. E a razão disso é porque a estrutura financeira que nós temos hoje não vai conseguir dar suporte ao social que foi construído nos últimos 40 anos. Basicamente essa a ideia. Tá? Aí a gente tem um outro ciclo envolvido aí também. Então eu já estou juntando informação. Ah, mas estão dizendo aí que vai ser a transformação do meu eu, a limpeza espiritual. Esquece. Esquece. Esses eclipses não são, estes em particular, não são de limpeza e nem de transformação. Tá? Porque
o tempo de ocultação é tão importante para a gente saber o quanto tempo dura o eclipse. Porque aquela sombra que é projetada na Terra, e é esta a razão, aquela ocultação do Sol projetada na Terra, ela que resulta numa mudança de informação, ou algo sendo tomado, ou algo sendo agregado. Você pode não acreditar na espiritualidade, mas quando você lida com ciclos de eclipses, seria bom você acreditar também, porque é exatamente isso que ocorre. É por meio dos eclipses que os arqueus, ou principados, que são a hierarquia que está acima dos arcanjos, manda as suas instruções aqui para o planeta para fazer as devidas correções de rota das bobagens que nós humanos fazemos. E uma das grandes bobagens que nós estamos fazendo, na questão financeira, já há muito tempo, desde a década de 80, uma indústria, se ela quiser realmente investir, ganhar dinheiro, ter lucro, ela não vai produzir mais. Isso é uma falácia. Ela vai deixar de pagar impostos. É isso que ela faz. Que é o exemplo da Nike, que tinha as suas indústrias na Holanda, mas tinha o logo registrado nas Ilhas Bermudas. Isso acontece no mundo inteiro desde a década de 80. Socialmente, nós tivemos uma série de questões também, onde, neste ponto, no mundo inteiro, nós estamos vivendo um ponto assim de quase ebulição. Esses eclipses vão mudar alguma coisa? Não. Mas eles estão preparando o terreno para futuras mudanças. Pois é, Henrique, como é que eu faço para assistir os seus cursos? Eu tenho uma plataforma de cursos, abracadabrazenead.com.br, onde você vai encontrar diversos cursos de formação, cursos de especialização, cursos de aprofundamento, e eles estão acontecendo direto. Alguns deles, inclusive, você já pode, inclusive, se inscrever e assistir já. O curso de Astrologia Mundial começa agora, dia 9 de setembro, e não é um curso exatamente teórico, é um curso que a gente discute os temas da Astrologia Mundial à luz do que está acontecendo de fato. Quando? Você pode repetir? Posso. Dia 9 de setembro. Tá anotado. Onde? Ali, ó, embaixo. Logo abaixo você tem o link, abracadabrazen.ead.com.br. Você faz a inscrição diretamente no site. Se você quiser entrar em contato comigo, o site é abracadabrazen.com.br. Você pode me chamar até no WhatsApp por ali, tá? Tranquilo, tá? Se você quiser mais informações. Gostou do vídeo? Por favor, dá um positivo, dá um joinha, tá? Achou que é bastante bacana e pode interessar para alguém, compartilha. E se você ainda não me segue no canal, aproveita e me segue, tá? Para você ter mais informação. Aproveita, dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho no canal, tem muita coisa legal, eu tenho certeza que será do seu interesse. Henrique, eu gostei do seu jeito de você passar as coisas, você é muito direto. Sou muito direto, em aula sou muito mais. Em rede social eu tenho que maneirar um pouco. Tá? Se você quiser aprender a interpretar mapa de astrologia de verdade, astrologia raiz, utilizando os princípios da astrologia tradicional, tirando um monte de academicismos, focando diretamente na interpretação do mapa, na parte de predição ou previsão, tá? Entra lá na minha página de cursos, na minha plataforma EAD, vou repetir, abracadabrazen.ead.com.br, entra lá, vasculha, com toda certeza tem alguma coisa do seu interesse e também que caiba no seu bolso, né? O curso que eu quero não achei na sua plataforma. Entre em contato comigo, vamos conversar.
De repente, ele está ali, está agendado, mas não é para agora, mas vai sair. Henrique, eu só queria aprender alguma coisa em particular. Bora conversar? Eu sou um geminiano, e geminiano é flexível. Mas eu também sou bastante exigente com relação à qualidade da informação. Por isso que eu fiz essa sequência, onde eu primeiro eu olho para o céu, antes de viajar na maionese e fazer uma interpretação equivocada de um mapa astrológico. Obrigado por assistir até agora. Abraços e paz.